Vamos lá, percebam que esse primeiro registro que nós fizemos no banco, ele foi um registro manual, tá? Ele não foi um registro que veio, por exemplo, a partir de um formulário que o usuário digitou os dados e inseriu. E nem pode. Esse aqui ele tem que vir assim mesmo, que são só as informações iniciais do sistema. O problema aqui é o seguinte, que se eu não fizer uma validação, olha o que acontece. Na hora que eu atualizar de novo, ele cria um próximo. E assim ele vai criando, e eu não posso deixar com que isso aconteça. Então eu vou clicar aqui para apagar essa segunda linha. E vou fazer o seguinte, ele só vai inserir uma próxima linha se não tiver nenhum registro na tabela de configurações. Aí eu já preciso começar a trabalhar com a lógica de programação, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é uma consulta nessa tabela. Então, antes de inserir nela, eu vou colocar de novo aqui um parâmetro, mas só que em vez de utilizar uma carry de insert, nós vamos utilizar uma carry que é de select, para que ele possa buscar. Então, selecione, né? O asterisco from significa para ele poder utilizar e trazer todos os campos que existem nessa tabela, mas aqui não vai fazer muita diferença se ele vai trazer um, dois ou todos, mas eu vou sempre utilizar o asterisco ali. Então, selecione todos os registros da tabela, que tabela? Configurações. Pronto. Somente isso, tá? Eu poderia aqui colocar uma cláusula para que ele, por exemplo, buscasse com base em algum ID, ou buscasse com base em algum nome, ou buscasse uma posição, por exemplo, de uma linha. Depois nós vamos ver isso. Depois vai ter muitas outras condições relacionadas a essa aqui. Só que essa consulta, eu preciso guardar ela em uma variável. Geralmente eu chamo essa variável de carry, pode ser qualquer outro nome, e guardo essa consulta nela, né? Por quê? Porque aqui eu vou precisar de saber quantas linhas essa consulta me retorna. Diferentemente dessa, que eu não coloquei em nenhuma variável. Por quê? Porque ela é só uma execução. Ele só tem que fazer aquela inserção. Essa aqui eu preciso trabalhar, então, com validações e verificações em cima dela, tá? Então eu preciso colocar em uma variável. E aí como que eu faço? Se ela está em uma variável, eu preciso de trazer um resultado disso aqui, né? E para trazer um resultado, deixa eu mostrar um exemplo mais prático aqui para vocês, ó. É basicamente isso que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Num outro projeto. Eu faço isso em todos os projetos. Quando você montar uma lógica de desenvolvimento, você pode utilizar em qualquer tipo de sistema. Esse sistema, por exemplo, é um delivery, né? E nele eu fiz a mesma coisa. Eu tinha uma tabela de configurações, eu criei uma consulta nela, eu aqui trouxe os dados daquela consulta, depois eu verifiquei a quantidade de registros que tem naquela consulta, né? E se ele tiver, por exemplo, igual a 0, ele insere. Se ele não tiver, ele recupera os valores. É simples assim. O que eu preciso é desse parâmetro chamado fetchAll, que está aqui, ó, tá? Então nós precisamos de criar aqui, vamos voltar lá. Precisamos de criar uma variável que geralmente eu chamo de result ou res, tá? Ela vai receber o resultado de quem? Da minha carry. Do jeito que está lá, ó, da minha carry. E esse resultado dessa minha carry, ele vai fazer o seguinte, ele vai receber um parâmetro chamado fetchAll. Então aqui ó, nós colocamos de novo uma interpolação e aqui você vai digitar fetch dessa forma aqui, ó, all com A maiúsculo, tá? Abre parênteses, PDO, dois pontos, fecha a SOC. Sempre que você tiver que fazer uma verificação no banco de dados, uma validação de dados, isso aqui tem que ser feito. Se você encontrar algum erro na hora de executar, confere se está exatamente desse jeito que está o meu código aqui embaixo. Tem que estar desse jeito aqui, né? Se necessário, abra o meu arquivo de conexão que vai estar dentro da pasta de arquivos finalizado e pode copiar dele também, tá? Desde que vocês entendam, não precisa ficar digitando o código, né? A questão é entender o que os códigos aqui fazem. Eu entendo que se você está tendo o primeiro contato com programação, você vai ter muita dificuldade de entender isso, porque para desenvolver esse projeto é uma mesclagem, como eu falei, de 6 recursos ali, né? Basicamente 6 linguagens. Isso para quem é iniciante em desenvolvimento web vai ter uma certa dificuldade, tá? Então depois, se você quiser aprofundar, criar outros sistemas ou entender um pouco mais de forma independente dessas linguagens, eu tenho esses treinamentos aí que podem te ajudar. Mas vamos focar primeiro em construir, né, esse portfólio. Vamos lá. Aqui o que eu posso fazer e que eu geralmente faço, eu crio uma variável chamada total de registro. Essa variável ela recebe um count, que é a quantidade de registros tragos ali, né, nesse resultado. Tá? O count, se você tiver com uma diferença de versão do PHP, ele pode dar uma mensagem de alerta aqui. Então eu não quero que ele mostre mensagem de alerta nenhuma na minha página. Então eu uso arroba para poder não permitir que ele mostre essas mensagens de alerta. E aqui então eu faço uma verificação. Se eu sei quantas linhas ele trouxe para mim dessa minha consulta que eu fiz na tabela de config, eu verifico. Se esse total de registro, que é a quantidade de registro que ele trouxe, ela for igual a 0, ou seja, nenhuma, aí sim é quando ele vai fazer isso aqui, ó, a inserção. Então, ele só entra para poder executar e inserir uma nova linha ali naquela tabela se
a config estiver limpa, estiver vazia. Salva com Ctrl S, atualiza aqui, ó, e vamos confirmar se ele inseriu de novo. Ele não pode ter inserido, tá vendo? Então deu certo. Apaga esse registro, não tem nenhum. Atualiza de novo e ele tem que inserir novamente. E aqui, ó, vai ficar 3, por quê? Na próxima aula eu explico.